Querida irmã, querido irmão em Cristo, hoje o tema vem do livrinho devocionário Sol Nascente. Ele foi escrito principalmente para jovens, então lá no finalzinho da reflexão de hoje, você vai entender isso. Na hora que eu ler lá uma parte, vai se dirigir especificamente aos jovens. Mas tente trazer isso também para a sua realidade. Eu só quero ser fiel ao texto escrito. Nós não sabemos quem escreveu esse texto, a autoria desse texto é desconhecida, mas nem por isso ele deixa de ser importante. Então, o título dado à mensagem para o dia de hoje é Pobreza. E a pessoa que escreveu o texto então começa dizendo: os cristãos e as cristãs dos nossos tempos acabaram separando e transformando algo que é ou deveria ser uma unidade indissolúvel, palavra e ação. Nas igrejas é possível ver um número razoável de pessoas confessar a sua fé e prestar culto a Deus. A pergunta que fica é: até que ponto vai a fé que é professada pela boca? De fato, da boca para fora, ela é percebida na medida que é captada pelos ouvidos e nos causa uma certa impressão. Mas a fé autêntica não para por aí. Ela se concretiza na transformação do amor que recebemos de Deus em algo que é visível. Obras? Sim, obras. E que obras são essas? Para aquelas pessoas que procuram uma receita pronta, a Bíblia tem. Elas a encontrarão em Mateus capítulo 25, versículo 35. Fazer o que está escrito neste versículo é tornar visível o amor de Deus e a fé que professamos cultivar. Um outro aspecto é ser sensível para a irmã e o irmão que passa necessidade. A pobreza em nosso país é algo que salta aos olhos. Através dos meios de comunicação social, criou-se uma falsa realidade. Parece que tudo está bem, porque deixa-se de mostrar a verdadeira realidade. Há no Brasil milhões de pessoas passando fome. É milhões, não são milhares, são milhões. Muitas pessoas perguntam: aonde? E não conseguem acreditar que isso seja pura verdade. A situação de pobreza em si não é pecado, mas cria uma situação tal que pode acabar gerando pecado. Mas também a situação de riqueza torna-se pecado quando alguém possui bens sem com isso beneficiar o próximo. Talvez você esteja incluído entre as pessoas que dominicalmente professam a sua fé com os lábios, sem torná-la visível. Quem sabe você esteja hoje numa encruzilhada, em dúvida quanto à profissão que irá escolher. Pense uma vez se ela será para dar luxo, riquezas, ou se irá com ela servir e viver como uma pessoa cristã em benefício do seu próximo. A pobreza existe. E se a sua fé não se importa com ela e com os que vivem nela, então a sua fé está morta. E o autor ou a autora traz no final o pedido para você dar uma lida na primeira carta que João escreveu no capítulo 3, os versículos 17 e 18. Lá termina sem trazer o versículo, mas eu vou trazê-lo para você. Lá diz, João então escreve: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, eu vou falar minhas filhinhas, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Que a reflexão de hoje nos auxilie a abrir os olhos, ver a realidade onde a gente está e ali onde pudermos ajudar, que a gente faça aquilo que temos condições de fazer. Desejo a você, então,
um abençoado dia. Um beijo no seu coração e até amanhã.